Alô, garotada, que bom estar com você de novo. A gente continua falando do nosso planeta fantástico e da vida nesse planeta. Só antes um recadinho. Estuda muito, faça muitos exercícios. Tantos exercícios quantos necessários para você entender. Lembra assim, cada sonho tem um preço. Há dois grupos de pessoas no mundo, aquelas que pagam preço, aquelas que não pagam. Então, pague o preço do seu sonho, pague o preço do seu sucesso. O nosso tema de hoje, biomas mundiais. Para trabalhar os biomas mundiais, eu preciso te explicar uma coisinha, olha aí na tela. A Terra tem vida aonde? A Terra tem vida na água. Aí nós temos salgada ou doce. E em terra firme. Essas áreas com vida no planeta a gente chama de biociclo. A gente tem o biociclo da água salgada, então vida no mar, a gente chama de talassociclo. Então, sempre trabalhar com a vida marinha, você está no talassociclo. O biociclo das águas doces, a gente chama de liminociclo. E o terrestre. O terrestre é que a gente chama de epinociclo. E é aqui que a gente vai estudar agora. Ok? Então, o epinociclo, o que é? O biociclo terrestre, a vida na Terra. É claro que nós dividimos em biomas, dividimos em regiões. Se você sair, viajar pelo Brasil, viajar pelo mundo, nos diferentes continentes, vocês vão verificar diferentes formações de flora e de fauna. Mas também encontrarão diferentes climas ao longo, tanto no aspecto de latitude quanto de longitude. Gente, ao conjunto, atenção, ao conjunto do clima, da flora e da fauna, a gente chama bioma. Então, anota aí que esse conceito é extremamente importante. Bioma. Bioma é o conjunto do clima, flora e fauna de uma região. Então, como é que a gente faz? Para entender, fica bastante simples, porque o clima determina a flora e clima e flora determinam a fauna. É por isso que, se você quiser virar especialista num determinado tipo de vegetal ou num determinado tipo de animal, você vai ter que ir para determinada região do planeta. Por quê? Porque eles existirão em determinados biomas. Guardou bem o que é bioma? É o conjunto do clima, flora e fauna de uma região. É claro que a gente consegue dividir o planeta em diferentes biomas, como também o Brasil em diferentes biomas. E aí você vai ter uma qualidade muito maior, porque quando você viajar, você consegue diagnosticar a partir do clima os vegetais e os animais e características desses vegetais e animais relacionados ao bioma no qual eles vivem. Dê uma olhadinha ali. Os biomas mundiais são... A gente está descendo a Terra lá do círculo polar ártico para baixo. Então você tem tundra, taiga chamada floresta boreal, floresta temperada, floresta tropical, campos e desertos. Esse assunto também é estudado em geografia. Por quê? Porque a gente tem interesse tanto da área da biologia quanto da área da geografia. Então, o que você precisa saber? Você precisa olhar uma imagem e saber a qual bioma está se referindo. O que você vai olhar numa imagem? Flora e fauna. Você precisa localizar um mapa mundi. Então, eu já faço um desafio para você. Como você vai estudar na geografia também na bio, pegue um mapa mundi e imprima, assim, preto e branco.
E aí, à medida que você vai estudando os diferentes biomas, você vai lá e pinta aquele bioma de uma cor ou de outra. Isso facilita sobremaneira o que você vai encontrar pela frente em testes como vestibulares e Enem, porque vai cair um mapa ou uma indicação do mapa para você conseguir identificar de qual bioma o texto está se referindo. Então vamos lá. Vamos começar com esse mapa. É esse mapa que eu quero que você tenha. Você vai pegar esse mapa preto e branco. Aqui você vê, ó, regiões de tundra, lá em cima, olha aqui, ó, no Círculo Polar Ártico. Aí você tem, vai descendo, você tem, ó, região de campos, região de taiga. Essa região logo abaixo aqui da tundra é a taiga. Aí você tem as florestas temperadas, as florestas pluviais, tropicais, zonas montanhosas, então aqui tem altitude, né? Você tem desertos, você tem a tundra, que eu já falei lá em cima, e uma região especial chamada Chaparral, que a gente vai comentar também. Vamos começar com a tundra. Ora, você pega um mapa e você sabe que a gente está falando do Círculo Polar Ártico, então região ártica. Ah, eu tenho que guardar obrigatoriamente a latitude? Não precisa, porque os textos vão te orientar. Mas você tem que olhar que a gente está lá no norte, lá em cima, né, no norte geográfico do planeta. Então você tem regiões da Sibéria, Canadá e Alasca. Agora sim, você tem que identificar as regiões onde a gente tem essa área de tundra. Amiguinho, então vai lá, pega o mapa, imprima e vai pintando, porque você naturalmente vai guardar essas regiões e aquilo que a gente cobra em qualquer teste. Vamos continuar? Um detalhe importante, ó, só tem 2 estações, inverno e verão. O verão no máximo 3 meses, então há autores que vão falar de 2 a 3 meses. O resto é inverno. Um detalhe interessante, mesmo no verão, a camada inferior do solo está sempre congelada. Agora, gente, por favor, você não precisa sair por aí memorizando. Ai, tanta coisa, Geraldo, vamos decorar tudo. Não. Pense. Ora, se você tem uma região que tem no máximo 3 meses de verão por ano, e mesmo assim a parte do subsolo está congelada, primeiro, que tipo de planta consegue desenvolver aí? Somente planta rasteira, somente planta que tem um ciclo de vida muito curto. Porque não dá tempo para fechar o ciclo de vida de uma árvore. Portanto, eu vou te contar algo que é extremamente importante para você localizar já a região de tundra. Olha o dado interessante, ó. Não há árvores. O que tem é rasteiro, ó, líquens, musgos. Olha que animais nós temos lá, renas, caribus, bois almiscarados. Ora, os animais que frequentam a tundra normalmente migram para lá no verão porque têm alimento à disposição e depois voltam para a região da taiga que está logo abaixo. Agora eu quero que você veja, eu tenho cerca de 9, 10 meses de inverno. Olha a temperatura, menos 28, menos 34 em média. Como é o inverno? São noites longas, frias e secas. Verão, 2 a 3 meses, ó, no máximo 10 graus. Esse ser de lá 10 graus Celsius. Noites ausentes ou curtas. Ora, se a área superficial degela, você tem uma região superficial que degela, embaixo está congelado, o que vai formar? Vai formar pântanos, vai ficar um terreno encharcado durante o verão. Então, a presença de muitos pântanos, mas amigo, se necessário, isso tudo que eu falei, você deduz. Ok? Vamos continuar um pouquinho? Dá uma olhada nessa região. Aqui você vê, olha, toda essa área de vegetação
rasteira. Você observa aqui, ó, solo encharcado. Por quê? Porque no verão a temperatura chega no máximo a 10 graus, em média. Aí o que é que a gente tem? O degelo superficial, como embaixo está congelado, vai formar uma série de lagos e pântanos. Agora você entende um outro dado. Porque como eu tenho uma dificuldade muito grande de ter bactéria e, por exemplo, fungo, a decomposição é comprometida. Então, quando a gente está tendo uma diminuição dessa região ártica por causa da elevação da temperatura global, em função do efeito estufa, daqui a pouco as bactérias e fungos chegarão lá. E vão fazer o quê? Vão decompor tudo que está morto e preservado naquela região. Ou seja, a gente vai ter uma nova grande fonte de eliminação de CO2 no planeta. Então, o que é que eu quero que você faça aqui da leitura das características de cada bioma, você consiga concluir sobre o que pode acontecer caso nós tenhamos novos cenários no planeta. E um novo cenário é o aquecimento global com a elevação de temperatura nestas regiões. Legal? Eu tenho certeza que você vai entender e vai trabalhar de uma forma bem eficiente. Aí só para você ter algumas imagens, ó, o caribu, o boi almiscarado, veja novamente a vegetação rasteira. Lá as renas, lá do outro lado, né? Mas também vegetação rasteira. Você lembra que a gente falou do Alasca, da Sibéria, por exemplo. Agora nós vamos falar da região de taiga, chamada também de floresta boreal. É claro que se eu venho em direção à linha do Equador, a temperatura vai aumentando. Eu já tenho uma condição um pouco mais amena do que na tundra. Vamos ver as características? Qual é a grande característica da floresta boreal? Aqui você já identifica pelas imagens. Floresta de coníferas, de grandes pinheiros. Esses pinheiros pertencem a um grupo de plantas chamadas gimnospermas. Atenção, plantas que não têm fruto ainda. Tem semente, mas não tem fruto, como o nosso pinheiro. Aliás, ó, gímenos quer dizer nu e esperma quer dizer semente. Semente nua. Por quê? Porque não está encerrada no interior de fruto. Gente, mas aí você tem que pensar outra coisa. Por onde que as plantas perdem vapor d'água para o meio? Por onde que as plantas transpiram? Pelas folhas. Então, se eu estou em determinadas regiões ou muito secas, ou numa região dessa onde a água é difícil você ter porque o solo está congelado, o que que a planta tem que fazer? Ela tem que tomar medida para preservar água. Uma forma de preservar a água é não perder a água. Como? Diminuindo a superfície da folha. Então você dá uma olhada aqui. As folhas são aciculares, tem uma forma de agulha. E o que é que elas têm? Uma cutícula grossa. É aquilo que faz a folha brilhar, é cera. Essa cutícula grossa é exatamente para dificultar a transpiração por parte da folha. Ora, se por um lado eu diminuo a superfície da folha de contato com o meio, por outro lado eu coloco uma cutícula grossa, é claro que aí eu tomo medidas para a planta não perder água para o meio, para a planta conseguir evitar e dificultar a transpiração. Mais uma vez eu falo para vocês, o que a gente tem que fazer é olhar as características fundamentais, aqueles dados que são exclusivos, que identificam aquele bioma, e a partir dali a gente consegue deduzir para novos cenários, para velhos cenários, a gente vai trabalhar em função daquilo que nos apresentarão. Mas você vai ter que raciocinar em cima. Vamos lá? Continuando, ó. Caule com cortiça espessa. O que é a cortiça? É aquela casca que tem em volta do caule. Ninguém tem dúvida, porque se você olhar qualquer árvore da sua região, você vai ver que aquela casca que está em volta, ela já é um tecido morto, é um tecido de preservação da planta. A gente chama de cortiça ou sub, que depois na botânica, claro, quando você estiver estudando botânica, você vai perceber
exatamente daquilo que eu estiver falando. Como a vida é uma coisa só, a biologia é uma coisa só, e a vida inclui física, química, matemática, não separe em áreas do conhecimento, estude tudo. E a partir de todas as áreas do conhecimento, a gente passa a entender um planeta que é único, uma vida neste planeta que é única também. Vamos lá? Onde é que está localizada a taiga? Ao sul da tundra. Até agora eu só estudei tundra lá no Círculo Polar Ártico. Você vai dizer, professor, ao norte da tundra. Ao norte da tundra você vai cair do planeta. Então, ao norte eu não tenho mais planeta. Eu tenho ao sul, portanto, tundra, taiga ou floresta boreal. Mas temos mais características. Ó. A localização de latitude, onde é que eu encontro essa região? América do Norte, na Europa e na Ásia. Ainda há apenas 2 estações, inverno e verão. Agora, veja que muda. O inverno dura em torno do quê? De 6 meses. Então, metade do ano é inverno e metade praticamente é verão. O inverno ainda bastante rigoroso, noites ainda longas, frias, secas, bastante neve. Olha o que tem na flora? Cedros e pinheiros, as coníferas. O formato de um cone, lembra sempre disso. O que é que nós temos de fauna? Alces, ursos, esquilos, tigres, lobos, raposas, aves migratórias. Então já tem uma condição muito melhor de existência da fauna. Verão, claro, mais ameno que na tundra. A temperatura pode chegar até 20 graus. Também tem uma luminosidade maior e dias mais úmidos. Você percebeu que, pela lógica e pelo que você já conhece do planeta, a gente consegue deduzir várias coisas. Por isso, amigo, é raciocínio. Agora, dê uma olhada nessa imagem. Essa é uma imagem típica de grandes coníferas. Olha a neve. Então, você já deduz que a gente está falando lá da região de taiga ou de floresta boreal. Esse é o cedro. Também se nota a neve por ali, os pinheiros, e a gente chega agora à floresta temperada. É claro, eu estou descendo no planeta, cada vez vai estar mais quente. Então já tem uma condição muito melhor de sobrevida na floresta temperada. O que é que você vai ter que fazer? O que caracteriza a floresta temperada? Em que a floresta temperada vai diferenciar da taiga e da tundra? É claro que lá eu tenho muita neve, aqui eu já vou ter chuva, por exemplo. Vamos dar uma olhada? Regiões de clima temperado. Onde é que eu tenho clima temperado? Costa do leste da América do Norte, parte da Europa Ocidental, leste da Ásia, Austrália, uma parte da Austrália, né, em Nova Zelândia. Olha uma novidade, 4 estações bem definidas. Aqui eu já tenho primavera, verão, outono e inverno. É uma novidade. Gente, tanto quando a gente estuda ecologia, que estuda biomas, estuda regiões lá em geografia, quando a gente estuda animais e vegetais, o que a gente tem que guardar? Tudo aquilo que é exclusivo e tudo aquilo que é novo. O que define resposta em qualquer prova, em qualquer lugar do mundo, é exatamente aquilo que vai identificar. E o que identifica aquela região, aquele bioma? Tudo que for novo ou tudo que for exclusivo. Você lembra que lá na tundra a gente tinha 2 estações, praticamente um ano inteiro de inverno. Você tem um pequeno verão lá de 2 a 3 meses. Eu desço na taiga, eu já praticamente tenho meio a meio, inverno e verão. E agora, na floresta temperada, 4 estações bem definidas. Mas vamos ver outras características que nos testes aparecem bastante. Essas árvores mais comuns, principalmente carvalho, castanheira, mas aqui tem caído menos. A magnólia cai bastante, a nogueira cai bastante. E aí, a floresta decida. O que quer dizer isso? As folhas caem no inverno. É fácil a gente encontrar, quem já foi para uma região dessa, ou a gente
encontrar fotografias dessas plantas completamente sem folhas do inverno. Por que que cai? Porque no vaso por onde corre seiva elaborada, há uma substância que congela no inverno e aí a seiva não consegue passar. Então não adianta fazer fotossíntese se não passa. Você diz, e aí? Aí as folhas caem. E como é que a planta vive? Vive de reserva. Se você passar um tempo sem receber seu salário, você vai ter que viver de reservas. E se a planta não tiver reserva? Aí morre. É claro que essas plantas adaptadas a esses ambientes, elas fazem reserva nas épocas mais favoráveis do ano. Mas vamos lá? Um dado que eu quero que você guarde aqui, ó. Solo rico, profundo. Então, gente, solo de floresta temperada é rico, é fácil cultivar aqui. E tem a seca fisiológica. No inverno, água congelada. Aí o que que acontece? Não sobe na planta, né? Na planta é bom, né? Não sobe na planta. Então você tome cuidado, que eu já vi o pessoal cobrar esse tipo de conceito. Ora, que situação eu tenho? Você tem uma situação similar a deserto, algumas regiões de campos. Lá não tem água. É claro, a planta não consegue absorver água, então eu tenho um estado de seca. Aqui não, aqui eu tenho água. Mas no inverno a água do solo congela. Se a água congela, a planta não consegue absorvê-la. Para a planta, o efeito é da falta d'água, exatamente como ocorre numa região desértica. Mas tem a água. Por isso que a gente abre um novo conceito chamado de seca fisiológica. A seca não está no ambiente, a seca está na planta. Físio quer dizer função, quer dizer trabalho. Vamos continuar nossa região de floresta temperada. Ó. Fauna bastante diversificada. Ó. Veados, javalis, raposas, ursos. Eu quero que vocês prestem atenção aqui. Ó. Insetos, anfíbios, répteis. Você não via esses animais na região de taiga e de tundra. Nossa! Como lá é muito frio e eles não têm controle de temperatura do corpo, para eles a sobrevivência lá é extremamente difícil. Aqui eu já tenho temperaturas mais amenas, eu já tenho 4 estações, então esses animais conseguem sobreviver nessas regiões. Agora você imagine a situação que a gente tem aí no futuro. Se eu tiver um aquecimento global e que esses insetos, por exemplo, mosquito, conseguirem subir um pouco mais, eles chegarão a regiões que não existiam ainda há pouco, a região de floresta boreal. O resultado disso, que podem levar outros seres causadores de doença. Por isso, há países como a Inglaterra que já estão se preparando para o tempo que a dengue vai chegar, em função do aquecimento global. Então, quero que você perceba que, com o trânsito de algumas espécies, abre caminho para novas circunstâncias, novas realidades. Inclusive, um aumento na frequência de doenças parasitárias. Então, preste bem atenção, porque toda vez, na realidade, na atualidade, quando o pessoal vai trabalhar com questões para concurso, vestibular, Enem, vai se cobrar o momento que a gente está vivendo, que deve viver daqui a pouco, e as consequências das agressões ambientais. Aí você pode projetar um cenário futuro. Esse é o tipo de prova que a gente tem hoje. Atenção, vamos lá? Ó, verão, temperatura de moderada a alta, bastante úmido. Outono, cai a temperatura, muda a vegetação, as folhas ficam avermelhadas e caem. Lembra que aqui cai no inverno, né? Ó, muita umidade, temperatura baixa, neve. Primavera vai aumentando gradualmente a temperatura. E ó, chuva. Não tinha chuva fácil nos biomas anteriores. Aqui você vê uma imagem do carvalho, da castanheira, só para você ter uma ideia
desse tipo de vegetação. Por quê? Porque eu posso ter uma fotografia do bioma e uma árvore típica dessa, um animal típico da região, aí associando flora e fauna, você consegue identificar também facilmente o bioma que está sendo mostrado. Agora a gente entra numa outra seara. A gente está na linha do Equador e vamos trabalhar com floresta tropical. Gente, olha como fica facilitado para você o trabalho. Porque todas as características às quais eu me referirei de florestas tropicais valem para quando você estudar também os biomas brasileiros. Porque quem é a floresta amazônica? Quem é a Mata Atlântica? Nada mais do que exemplos de florestas tropicais. Portanto, aquilo que a gente vai trabalhar agora serve e cai muito no Enem para você conseguir identificar biomas também brasileiros. Vamos lá? Então, ó, você está marcando a linha do Equador, ao norte e ao sul do Equador. Então pega o quê? Parte da América Central, norte da América do Sul, África Ocidental, sudeste da Ásia, parte da Austrália. O que é que a gente tem aqui? Muitas árvores. As árvores transpiram, então vai ter muito vapor de água na atmosfera, ou seja, aumenta a umidade do ar, por causa de quê? Da evapotranspiração vegetal. Altos índices de precipitação, chove um monte. Pode ter uma média aí, 1.200 milímetros anuais, mas pode chegar bem mais, dependendo da floresta que a gente esteja comentando. Temperatura alta, olha aqui a média, ó, entre 21 e 32 graus. Agora um dado interessante. Se na floresta temperada a folha cai no inverno, aqui eu não tenho inverno praticamente. Eu tenho, mas a temperatura continua alta, então a folha não precisa cair. Por quê? Porque eu tenho água à vontade. Então as folhas são grandes e permanentes. E você vai guardar duas coisas importantes, muito importantes. As florestas tropicais encerram a maior biodiversidade do planeta, ok? Então, a maior diversidade biológica do planeta aparece em florestas tropicais. Por outro lado, o solo é pobre. Gente, por favor, qualquer país que resolva fazer um projeto, por exemplo, de avanço da agricultura em área de floresta tropical, vai dar errado. O solo é pobre, vai virar areia, um cerrado, depois um deserto. Tá claro isso? Você diz assim, e como então, Geraldo, tem grande biodiversidade? A floresta vive em função dela própria. Então guarde bem, floresta tropical, tudo que cai, tudo que morre, tem tanto fungo, tanta bactéria que imediatamente é decomposto e já é absorvido pelas plantas. Portanto, numa floresta tropical, como é a nossa floresta amazônica, a Mata Atlântica, a riqueza não está no solo, está na própria floresta. Guarda, porque eu estou falando de uma informação que é extremamente relevante. Vamos continuar? Outro dado importante, pode formar 4 estratos. Você vai dizer, que é isso? Passei pelo Brasil. São 4 alturas diferentes de árvores. Você tem uma vegetação rasteira lá embaixo, tem uma mais ou menos, e tem as árvores médias, e tem aquelas árvores maiores que pode chegar até 60 metros de altura. E um dado de floresta tropical que é extremamente interessante. A luz é difusa lá no chão da floresta tropical. O chão da floresta tropical é sombrio. Por quê? Porque as grandes árvores, as mais altas do 4º estrato, elas fecham, correto? Elas fecham um teto na floresta. Esse teto
formado pela copa dessas árvores, a gente chama de dossel, que ajuda em muito filtrar a luz, filtrar a radiação e o calor lá embaixo. Por isso, quando você vai lá e desmata, tira as árvores mais altas, facilmente seca o chão da floresta tropical e ela fica sujeita a incêndios nas épocas mais secas do ano. Veja tudo que você pode concluir e tudo que a gente pode evitar em conhecendo cada bioma. Mas vamos continuar? Então guarde esse nome do céu, hein? É o teto da floresta, né? Ó, filtra a radiação solar, aí os estratos inferiores perto do chão, ó, são escuros e úmidos. Aí a temperatura, claro, é mais baixa que dos estratos superiores. Ora, com esse calor todo, a flora é exuberante. A gente tem a maior biodiversidade do mundo, então tem aí tudo que é tipo de planta. Trepadeiras, cipós, epífita. Epi quer dizer sobre, fito quer dizer vegetal. Então, gente, o que é uma epífita? É um vegetal que vive sobre o outro, tipo orquídea, bromélia. Acabei de falar para você o chão da floresta tropical, o que que é? É sombrio, a luz é difusa, ele é escuro. Então as plantas que precisam de mais luz e são baixinhas, como bromélia e orquídea, vão pegar carona nas grandes árvores. Elas acabam desenvolvendo a uma certa altura sobre estas árvores. Por isso são chamadas de plantas epífitas. Veja que epífita não quer dizer que é parasita. Continuando. Árvores de grande porte, ó. Estrato superior que eu falei para você até 60 metros. Se eu tenho uma flora muito diversificada, a fauna também. Então tem uma grande quantidade de insetos, aves, ó, primatas, capivaras, onças, tartarugas, cobras, uma grande quantidade de cobras, jacarés, uma grande quantidade de peixes, porque tem grande quantidade de água. E aí você pode observar um recorte de uma floresta tropical. Você observa aqui uma árvore, quantas plantas diferentes em cima dessa árvore, né? Desta árvore, na verdade. E você olha o chão aqui já um pouco aberto, mas lembra que as árvores mais altas vão fechar o dossel. Dá uma olhada aqui no dossel. Aqui a gente está olhando de cima para baixo. Então você está vendo o teto da floresta tropical. Você imagina, não passa facilmente luz lá para baixo. Por isso que o chão da floresta tropical é sombrio. Eu tenho absoluta certeza que com esse tipo de análise você vai ficar muito mais interessado em observar os biomas brasileiros e mundiais. E amigo, onde você for, onde você viajar, onde quer que você viva, você está vivendo em algum bioma mundial brasileiro. Então aproveite, pegue seus manuais, seus apontamentos e a camarada vá para a rua, vá olhar as características que a gente tem comentado aqui. Essa é a melhor forma que tem para você entender e para você responder a questionamentos em quaisquer concursos que venham pela frente. Considerando que o Enem, o próprio vestibular, não deixam de ser concursos públicos. Vamos continuar? Chegamos à região de campos. O que é um campo? É uma formação aberta. Então, o que eu tenho em área tropical e subtropical? O que caracteriza uma região de campo? Pouca chuva, guarda bem isso, ó, baixa pluviosidade, pouca chuva. Então eu vou ter períodos de secar. Olha que coisa legal. Aí a gente divide os campos em estepes e campos limpos. Por que estepe ou campo limpo? Porque principalmente gramíneas. Olha que legal. Então eu não tenho muitas arvoretas, muitas árvores, eu tenho principalmente uma vegetação baixa. Essa região de estepes, na América do Norte, a gente tem as pradarias, e aqui no sul do Brasil, Uruguai, Argentina, a gente tem Los Pampas. Olha que legal, o solo não armazena água, então rapidamente absorve ou evapora. Costuma ser fértil, né? Isso é um dado importante. Gente, olha o que
estou chamando a tua atenção aqui. Essa região de estepe, onde quer que ela exista, é uma região de grande valor econômico, é uma região típica para pastagem. Então você imagina o quanto valem essas terras exatamente nas regiões de estepes. Por quê? Porque vai produzir proteína animal. Então, região, repito, típica para pastagem. Aqui no Brasil, a gente tem Brasil, Argentina, Uruguai, a região dos Pampas, né? E tem lá as pradarias na América do Norte. Ainda, falando de estepes ou campos limpos, né? Então, pouca umidade, seca, muito vento, temperatura variável, muita luminosidade, porque eu não tenho árvores altas que vão fechar, né? Então, é aberta a estrutura. Então tem o quê? Gramíneas, herbáceas, alguns arbustos. Por isso que a gente chama campos limpos, é uma região aberta. Que tipo de animais tem aí? Ó? Bisões, bois, raposas, cobras, ó, lagartos, lebres, búfalos, cabras, os famosos cães das pradarias. Aí você vê o bisão e chegamos, ó, mais uma vez o bisão, né? Típico de uma região dessa. Chegamos nas savanas ou campos sujos. E olha uma coisa interessante. Sempre que a gente fala em savana, imediatamente a gente pensa o quê? Na África, né? Mas nós temos exemplo no Brasil como o Cerrado. Então, olha, a gente tem exemplo no Brasil tanto de estepe quanto de savana. Mas agora vamos ver por que chama campos sujos. Aqui a gente já tem árvores, dá uma olhada ali, ó. Gramíneas, arbustos e árvores. Então não está inteiramente uma vegetação casteira. Aonde que a gente tem? América do Norte, África, Austrália e no Brasil, que eu falei para você, o Cerrado. Grande período de seca, ó, verão úmido, inverno seco. O que é que eu tenho? Gramíneas, herbáceas, arbustos, árvores de pequeno porte, ó, aqui o nosso batimão, ó, acácia, jacanandá, por exemplo, raízes profundas. Por que a raiz é profunda? Para buscar água. A planta absorve água pelas raízes. Grande biodiversidade de fauna, aí depende da região, né? A gente tem os grandes animais, ó, elefantes, rinocerontes, hienas, leões, zebras, leopardos, o famoso e rápido guepardo. Gente, por quê? Porque eu tenho espaço aberto. Você não vai colocar esses grandes mamíferos, por exemplo, em regiões onde eu tenho uma grande quantidade de árvores, local fechado. Como que eles vão se deslocar? Dá uma olhadinha nessa imagem. Você vê uma grande quantidade de vegetação rasteira, mas você vê árvores, né? E aí está a grande biodiversidade da savana. Esse é o guepardo. Tá? É um animal extremamente veloz. E finalmente vamos falar um pouco dos desertos, né? Veja que nós já passamos pela tundra, pela taiga, já falamos da floresta tropical, temperada, campos e agora os desertos. Guarde isso aqui, ó. Latitudes 30 norte-sul. Claro que você sabe que lá não chove, baixa pluviosidade, baixa umidade do ar. Plantas xerófitas, xero quer dizer seco, fito quer dizer planta. Então toda palavra que tiver o radical fito está falando de planta. Ó, animais xerobionte, bionte é o tipo de vida que vivem em locais secos. Gente, por favor, mais uma coisa eu te peço. É muito comum observar alunos dizendo, nossa, como é que eu vou guardar tudo isso? Pensa. Todo animal, todo vegetal que viva num local com pouca água tem 3 desafios. Se você souber e lembrar dos 3 desafios, e todo mundo sabe, fica fácil a gente deduzir as características adaptativas desses seres. Por exemplo, que desafios são esses?
todo ser. Imagina você vivendo, as pessoas que vivem em locais do Brasil com pouca água. O que a gente tem que fazer? Tem que primeiro conseguir a água. Tem que armazenar a água. E não perder a água. Então tem que tomar medida para encontrar, para guardar e para não perder. Então veja, vegetal tem raiz profunda, tem que ir onde tem água. Aí você encontra a folha reduzida como o cactus, que a folha virou espinho. Por que reduz? Eu já comentei com você a superfície da folha para evitar a transpiração e evitar a perda de água. E os vegetais têm um tecido de preenchimento de espaço chamado parênquima, que tem um parênquima chamado aquífero. Esse planeta aquífero são bolsas de ar que armazenam água no interior desses vegetais. Claro, os animais têm que tirar o máximo de água até da alimentação. Aí você vai encontrar animais, por exemplo, com fezes secas, urina extremamente concentrada. Por quê? Porque não pode perder água para o meio. Pensa bem, você deduz o que eu estou falando. Onde temos desertos? Ó, Saara, na África, Oriente Médio, Chile, lembra do Atacama? Ó, Argentina, China, Tibete, Austrália, México, Estados Unidos da América. Fauna, ó, espécies de roedores, ó, escorpiões, só quem consegue viver no seco. Insetos, camelos, dromedários, cobras, lagartos, lacraias, sempre animais adaptados a locais com pouca disponibilidade de água e que vão perder pouca água. Tá, gente? É fundamental que você raciocine a partir das características. Você vai dizer, se eu fosse viver lá, o que eu tinha que fazer? Pois os animais que vivem lá estão inteiramente adaptados e fazem exatamente o que você está pensando. Ok? Aqui você vê o deserto do Saara, aqui você vê, então, o pessoal se deslocando, o pessoal nômade que tem lá, ó. Esse é o cabelo, né, com as duas corcovas, e esse é o dromedário. Ufa, você vai dizer, nossa, quanta coisa. Não, é tranquilo. O que eu peço para você? Vá fazendo exercícios. Quanto mais exercícios você fizer, mais você automaticamente vai entender e vai lembrar, sabendo exatamente o que se cobra por aí quando a gente trata deste tema biomas mundiais. Então, característica geral do bioma, as conclusões de como pode ficar em função do ambiente da Terra naquele momento e principais vegetais, suas adaptações e animais. Cara, eu tenho certeza que você vai entender muito melhor e vai aproveitar muito mais as suas viagens ou os filmes que vê. Cada vez que você assistir um filme, cada vez que você ler um livro, um romance, o que é que o autor faz? Cada personagem vive em algum bioma. Então você vai ter as imagens do filme de biomas diferentes da Terra, começa a prestar atenção. Você vai encontrar os personagens de um livro, de uma história, vivendo e andando em algum bioma, e as indicações terão do meio onde esse indivíduo vive. Comece a diagnosticar as características principais de cada um. E eu tenho certeza que você vai se dar bem e não vai ter medo jamais. Gente, um grande abraço, até uma próxima oportunidade.